Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sexto ano, tudo bem? Vocês já me conhecem, mas mais uma vez eu sou o professor Alexandre Lima, estou de volta para darmos continuidade aos estudos do nosso livro didático. Dessa vez, iniciando uma nova unidade, a unidade 7, no qual nós vamos abordar o clima e as suas dinâmicas. Vamos lá? Antes de iniciarmos uma abordagem sobre climas, precisamos justamente compreender os significados de dois termos distintos, mas que muitas vezes nós o associamos como se fossem a mesma coisa. Estou falando dos termos tempo e clima. Vamos observar essa tirinha. Percebam que essa moça fala: então a gente se encontra no campo às 4 horas. Mas, quando vão para o campo às 4 horas, ela vai e fala: parece que o nosso jogo vai ficar para outro dia. Percebam que aqui eu tive uma mudança, né, nas condições dessa região. Mas condições do tempo ou do clima? Vamos entender a diferença desses dois termos? As condições do tempo mudam constantemente. Mais uma vez, como eu falei, as condições do tempo mudam constantemente. Grife isso aí no livro de vocês, hein? No mesmo dia, pode fazer calor pela manhã, esfriar à tarde, chover à noite. Quando afirmamos que o dia está chuvoso, quente ou frio, estamos nos referindo ao tempo, né? Ou no seu nome completo, tempo atmosférico. Mas, professor, qual é a definição de tempo atmosférico? É basicamente o conjunto de condições da atmosfera, como temperatura, umidade e ventos, num determinado lugar, num curto período, como um dia ou uma semana. Ou seja, meus queridos, quando eu me refiro ao tempo, ou no caso, tempo atmosférico, estou me referindo às condições da atmosfera num determinado local e num curto período. Como, por exemplo, eu estou gravando essa aula para vocês no momento no qual o tempo está ensolarado, o céu está aberto com poucas nuvens, perfeito para pegar uma praia, quem dera, hein? No entanto, quem sabe daqui para o fim da tarde, as condições da atmosfera podem mudar. E de repente, o tempo pode ficar nublado ao fim da tarde. Dificilmente poderia chover nesse período do ano à noite. No entanto, caso haja mudanças que venham a ocorrer num mesmo dia, ou quem sabe numa semana, eu estou me referindo a isso aqui, ó, ao chamado tempo atmosférico. E conhecer as condições do tempo atmosférico nos ajuda a definir o melhor momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar sementes e colher frutos e legumes, entre outras atividades. Para saber se estará frio ou calor, se irá chover ou não, se o dia ficará nublado ou com predomínio de sol, as pessoas costumam consultar a previsão do tempo, que é divulgada em jornais, revistas, internet e telejornais. Muitas vezes se confunde os conceitos de tempo atmosférico e clima. Eles estão relacionados, mas têm significados diferentes. O clima é o conjunto de características do tempo atmosférico observadas num longo período de tempo. Para caracterizar o clima de um município, região ou país, os meteorologistas observam e estudam as condições do tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos seguidos. No decorrer desse período são analisadas as médias de temperatura, umidade do ar, precipitação, entre outros elementos. O clima, no caso, seria basicamente uma análise do tempo atmosférico, este que justamente vai mudar num curto período. No entanto, quando eu me refiro ao clima, eu estou me referindo a uma análise do tempo atmosférico num longo período, de aproximadamente, pelo menos, 30 anos seguidos. E aí vai se perceber, por exemplo, em qual período do ano vai se fazer mais sol, vai ser um tempo mais ensolarado, mais quente, em qual período do ano vai ser chuvoso. E dessa forma, após uma longa análise, se caracterizará o clima de uma região, município ou país. Em nosso planeta, existem vários tipos de clima. Há, por exemplo, climas quentes, em que as médias de temperatura são elevadas ao longo do ano, e climas frios, em que as médias são baixas e há ocorrência de neve. Quanto à umidade, em determinados climas, o ar é mais úmido, havendo maior ocorrência de chuvas.
Veja dois exemplos. Observem, por exemplo, nessa imagem, que em Singapura o clima é quente o ano todo, com temperaturas médias elevadas. A média de precipitação anual também é elevada, ou seja, vai chover bastante. Já na segunda imagem, temos justamente Toronto, no Canadá, onde nessa região o clima é frio, ou seja, as temperaturas vão ser baixas. E aqui eu vou ver, no caso, precipitação de neve em determinados períodos. E as chuvas são distribuídas ao longo do ano. Professor, mas como que o clima se forma? Que fatores vão contribuir para que em determinados locais do nosso planeta tenham um clima frio e que outros tenham um clima quente? Vamos observar agora. A princípio, dois fatores que vão contribuir diretamente para essas mudanças climáticas do nosso planeta, essas variações climáticas, na verdade, vão ser justamente os movimentos que o nosso planeta realiza. Vimos lá no começo do ano, quando nós ainda estávamos juntinhos, aquele que é o movimento de rotação, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, com duração de 24 horas e tendo como consequência as sucessões de dias e noites. E temos o movimento de translação, que é aquele que a Terra gira em torno do Sol, num período de 365 dias e 6 horas, mas que a gente não vê, mas que a cada 4 anos essas 6 horas vão se somar e vão ocasionar em um dia a mais no chamado ano bissexto, e vão ter como consequências, justamente nesse movimento de translação, as chamadas estações do ano. Então, observem comigo aqui agora o movimento de rotação. Mais uma vez, a Terra vai realizar este movimento em torno de seu próprio eixo, como vocês bem podem observar aqui. Um detalhe bem importante, esse movimento vai ter uma duração de 24 horas e vai ocasionar justamente na sucessão dos dias e noites. Afinal de contas, durante esse movimento, um lado do nosso planeta vai ser iluminado pela luz solar, o outro não vai ser. E aí, 12 horas depois, esses lados vão se inverter. E um detalhe bem importante, o eixo do nosso planeta, ele é inclinado, ou seja, o nosso planeta ele não gira assim, ó, de maneira bem retinha, como vocês podem observar aqui neste globinho. Ele vai girar assim, ó, de maneira inclinada. E aí, professor, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver é que nesse detalhezinho do eixo da Terra ser inclinado, do eixo de rotação do planeta ser inclinado, vai ocasionar justamente, vai interferir, na verdade, diretamente nas dinâmicas climáticas do nosso planeta. Vamos já compreender esse detalhe melhor. Já o movimento de translação é aquele que a Terra realiza em torno do Sol. Este movimento vai ter uma duração de 365 dias e 6 horas. E a consequência dele vai ser justamente as estações do ano. Detalhe muito importante. Enquanto a Terra realiza um movimento de translação aqui em torno do Sol, como vocês bem podem observar, ela vai continuar realizando o movimento dela de rotação. Ou seja, tudo isso vai interferir diretamente na dinâmica climática do nosso planeta. Vamos relembrar também a divisão do nosso planeta em hemisférios. Vamos nos ater aqui nessa divisão da linha do Equador. A partir da divisão da linha do Equador, que vai dividir aqui o nosso planeta como esfera, exatamente aqui no meio, o que estiver acima da linha do Equador será o hemisfério norte. Aquilo que estiver abaixo será o hemisfério sul. Compreender esta parte do conteúdo, essa divisão do planeta em hemisférios, vai ser essencial para compreendermos as variações climáticas em determinadas regiões do nosso planeta. Por isso, muita atenção. Compreendendo agora as estações do ano, eu quero que vocês percebam justamente a junção de todo o conteúdo que vimos até aqui. Notem o seguinte, como eu tenho o eixo do nosso planeta inclinado, em determinados períodos do ano, o hemisfério norte ele vai receber mais raios solares, enquanto o hemisfério sul vai receber menos raios solares. Percebam que aqui, ó, o nosso planeta, enquanto o hemisfério norte, vai estar aqui, ó, virado para o Sol, como vocês bem podem observar aqui, ó. Já em outro período do ano, o hemisfério sul, aquele que está abaixo da linha do Equador, vai estar virado para o Sol, enquanto que o hemisfério norte já vai estar um pouco mais afastado. Ou seja, aqui o hemisfério sul ele vai receber
mais raios solares, enquanto que o hemisfério norte vai receber menos raios solares. A esses períodos do ano no qual um hemisfério recebe mais raios solares do que outro, atribuímos o nome de solstícios. E estes solstícios vão ser justamente os períodos que vão determinar que aqui no hemisfério norte vai ser verão, afinal de contas, aqui este hemisfério está recebendo mais raios solares, e aqui no hemisfério sul vai ser inverno, afinal de contas aqui está recebendo menos raios solares. Já neste outro período do ano, as condições vão se inverter. Aqui eu vou ter o verão no hemisfério sul, e aqui eu vou ter o inverno no hemisfério norte. Mais uma vez, a este fenômeno no qual percebemos uma distribuição irregular dos raios solares para os dois hemisférios, atribuímos o nome de solstício. No entanto, como podemos observar aqui o movimento de translação do nosso planeta, haverá dois momentos do ano, no qual o planeta vai se alinhar em relação ao Sol, de uma forma que os dois hemisférios, tanto o norte como o sul, vão receber de uma maneira semelhante a incidência desses raios solares. A este período atribuímos o nome de equinócio. E este período do equinócio vai ser justamente o momento do ano que vai determinar que no hemisfério norte é primavera e que no hemisfério sul é outono. De uma forma também que, na medida que este movimento for realizado vindo para o lado de cá, as condições vão se inverter. Em um dado momento vai ser outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Percebam comigo o seguinte: em junho, a extremidade sul do eixo da Terra está inclinada para longe do Sol, ou seja, o hemisfério sul está mais afastado do Sol. Aqui vai ocorrer um espalhamento dos raios solares e os dias são mais curtos. É o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte, como vimos anteriormente. Já aqui neste período do ano, mais especificamente em dezembro, a extremidade sul do nosso planeta, ou seja, o hemisfério sul, vai estar voltado para o Sol. Os raios solares atingem diretamente este hemisfério e os dias serão mais longos. É início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. E aqui nos períodos de março e setembro serão justamente aqueles períodos no qual os extremos do eixo do planeta, tanto o norte como o sul, não estão inclinados em direção ao Sol. Os raios solares vão atingir esses dois lados do planeta de maneira semelhante. Em um hemisfério vai ser o início do outono e no outro, primavera. Tudo bem, compreendemos as estações do ano. Caso não tenha compreendido, me procure no horário do Plantão Tira Dúvidas. No entanto, uma série de fatores vão fazer com que os climas do nosso planeta se diferenciem. São justamente aquilo que atribuímos o nome de fatores do clima. E nós vamos conhecer cada um deles agora. Para entender por que existem semelhanças e diferenças entre os climas no mundo, devemos conhecer os seus principais fatores, que são latitude, relevo, vegetação, massas de ar, continentalidade, maritimidade e correntes marítimas. Grifem isso aí no livro de vocês, hein? Falando agora de latitude, é o seguinte, gente. Apesar de o Sol emitir sempre a mesma quantidade de energia, a intensidade dos raios solares recebidos pela Terra depende do ângulo formado entre a superfície terrestre e os raios solares. Na medida que o nosso planeta é iluminado pelos raios solares, eu vou ter regiões do nosso planeta que vão receber esses raios de maneira mais intensa, de maneira mais direta. Em outras, eu já vou receber raios solares, não diria mais fracos, mas diria mais espalhados. Consequentemente, eu vou ter, por exemplo, regiões do nosso planeta que vão ser bem quentes, bem hots, como vocês bem podem perceber, que são justamente as áreas que estão entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. E aqui na linha do Equador vai ser justamente a região do planeta no qual eu vou ver uma maior incidência dos raios solares. Já nos polos, como vocês bem podem observar, nas extremidades do nosso planeta, eu percebo que aqui, ó, a corzinha vai esfriando, como vocês bem podem observar aqui nesse infográfico. E aí, tiramos justamente a partir disso a percepção de que aqui nos polos, devido a uma baixa intensidade desses raios solares, de uma menor intensidade desses raios solares, aqui vão ser mais frios, como a gente bem conhece.
nas áreas de baixas latitudes, ou seja, próximas à linha do Equador, essa regiãozinha onde o Sol vai pegar com mais intensidade, como vocês bem podem observar, os raios solares atingem a superfície da Terra mais diretamente. Por isso as temperaturas médias em geral são muito altas. E adivinha onde é que a gente tá, mano? A gente tá bem aqui, ó. Bem aqui. Justamente na região intertropical, ou seja, entre os trópicos. E, de certa maneira, com um pouco de proximidade em relação à linha do Equador. Por isso, moramos num determinado local, moramos aqui no estado do Ceará, no qual vão predominar ao longo do ano temperaturas altas, ou seja, um clima bem quente. Em direção aos polos, os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira cada vez mais inclinada, e o calor do Sol espalha-se por uma área maior. Em razão disso, as estações do ano são bem marcadas nas médias latitudes. Onde são essas médias latitudes, professor? São essas regiões aqui entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, essa região aqui, como vocês bem podem observar. Aqui eu tenho exemplos como os Estados Unidos, Canadá, maior parte da Europa, e também vou ter aqui outro exemplo de médias latitudes, aqui do Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Aqui eu tenho justamente partes do nosso país que vão apresentar diferenças climáticas, aquelas que a gente bem muito admira, como por exemplo, ali no Rio Grande do Sul, ali também já em parte do estado de São Paulo, o estado do Paraná por completo, assim como também o estado de Santa Catarina, vão apresentar uns climas mais amenos, com estações do ano bem definidas, e dessa forma, isso vai ser justamente ocasionado pelo fato da localização dessas áreas, em relação à incidência dos raios solares. E aqui nas regiões polares do nosso planeta, como bem conhecemos ao norte, o Círculo Polar Ártico e ao sul, o Círculo Polar Antártico, as temperaturas vão ser justamente as mais baixas, em virtude daqui, nesses dois pontos, os raios solares não incidirem com tanta força, com tanta intensidade. Consequentemente, vão ser justamente as regiões mais frias do nosso planeta. Professor, então quer dizer que aqui no meio do nosso planeta, os raios solares vão incidir com maior intensidade? Sim, de fato. E aqui, um pouco mais afastado dessa região do meio do nosso planeta, nas chamadas médias latitudes, o Sol já pega assim um pouco mais cuidadoso, né? Um pouco menos intenso. Tudo certo. E aqui ao sul, os raios solares já não pegam com tanta força. Consequente a isso, o clima dessa região vai ser muito frio. Exatamente. E compreendendo todo esse contexto, compreendemos justamente as chamadas zonas térmicas do nosso planeta. As chamadas zonas térmicas vão se diferenciando justamente nessas questões de localidade do nosso planeta. Ou seja, quando eu estou me referindo à região do planeta que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu estou me referindo à chamada zona tropical, como vocês bem podem observar aqui na legenda, este laranja mais escuro. Aqui vai ser a região do planeta onde os raios solares incidem com mais força. Consequentemente, vai ser a região do planeta no qual eu vou apresentar as temperaturas mais altas. Já aqui, na região entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, como vocês bem podem observar, e aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nessa corzinha aqui, ó, como vocês bem podem observar na legenda, um laranja mais claro, eu vou ter justamente as zonas temperadas. Aqui, os raios solares não incidem com tanta força. Então, eu terei justamente temperaturas mais amenas, estações do ano mais bem definidas, ao contrário da região tropical, ou também chamada de intertropical, e também ao contrário da região polar. Esta, por sua vez, vai receber de maneira bem menos intensa do que todas as outras os raios solares. Consequentemente, eu não terei nessas regiões do Círculo Polar Antártico e do Círculo Polar Ártico temperaturas tão altas. Essas regiões não vão ser tão aquecidas. Consequente a isso, essas regiões vão ser justamente as mais frias do nosso planeta. Vamos observar as características de cada uma dessas zonas. A zona polar corresponde às chamadas altas latitudes, como vimos anteriormente. As temperaturas são baixas durante o ano todo,
com precipitação de neve. A zona tropical corresponde às baixas latitudes. As temperaturas médias anuais são elevadas. A umidade do ar, em geral, é mais elevada que nas outras zonas. E a zona temperada corresponde às médias latitudes. As temperaturas médias anuais não são elevadas como na zona tropical e as estações do ano são bem definidas. No inverno, pode ocorrer precipitação de neve. O relevo é outro fator que vai interferir no clima, em função das diferentes formas da superfície terrestre e variações de altitude. As formas de relevo podem facilitar ou dificultar a circulação do ar na atmosfera. Percebam o seguinte, observem aqui essa região onde eu vou ter um relevo mais alto. O que é que vai acontecer com o ar úmido, ou seja, as nuvens que vêm carregando chuvas? Elas vão ser obrigadas a subir justamente em virtude de encontrar aqui no relevo uma barreira natural. E na medida que esse ar úmido vai subir, essas chuvas vão ser descarregadas desse lado, como vocês bem podem observar. E quando o ar passa desse obstáculo, ele vai ser um ar seco. Dessa forma, vai se dirigindo aqui, ó, para o deserto. A altitude exerce influência sobre a temperatura do ar. A temperatura do ar diminui com o aumento da altitude da superfície terrestre. Em média, a diminuição de 0,5 grau Celsius a cada 100 metros de altitude. Esse fenômeno ocorre porque quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar se torna, ocorrendo menor retenção de calor e, portanto, menores temperaturas. Áreas localizadas em latitudes semelhantes podem apresentar temperaturas bem diferentes, de acordo com a altitude. Vamos pegar um exemplo bem próximo da nossa realidade. Aqui, em Fortaleza, que eu prefiro chamar de capital do Ceará. Ao longo do ano, a nossa cidade vai apresentar temperaturas bem altas. No entanto, Guaramiranga, aqui pertinho da gente, aí também na maior parte do ano, apresenta temperaturas, de certa forma, mais amenas, né? mais frias, de certa forma. Consequência justamente disso. Em Guaramiranga, como eu estou me referindo a uma cidade no qual esta cidade vai estar numa área serrana, ou seja, mais alta, o que é que vai acontecer? Nessa região, o ar ele é mais rarefeito, ou seja, ele vai ser pouco denso, com menor concentração de partículas de gases. Dessa forma, como eu tenho uma menor concentração dessas moléculas de gases, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter esses gases, essas moléculas, segurando o calor, como eu tenho aqui na nossa cidade. E aí vem um detalhe muito importante. Como nessa região mais alta o ar fica mais rarefeito, Guaramiranga vai fazer mais frio. Aqui em Fortaleza já temos uma maior retenção de calor. Consequentemente a isso, vai ser mais quente. Outro fator do clima que vai contribuir para toda essa dinâmica, toda essa variação climática, é a vegetação. A cobertura vegetal influencia o clima de diversas maneiras. As plantas promovem o sombreamento do solo e atuam como uma barreira à incidência direta dos raios solares. Em geral, áreas com densa cobertura vegetal apresentam médias de temperatura mais baixas do que aquelas com cobertura menos densa ou inexistente. A vegetação também influencia na umidade do ar, pois as plantas captam a água do solo pelas raízes e transferem-na para a atmosfera por meio de suas folhas, durante a transpiração. A floresta amazônica, por exemplo, influencia o regime de chuvas da região, que abrange e de grande parte da América do Sul. Observem aqui comigo os chamados rios voadores. Professor, o que é isso? São basicamente as nuvens carregadas com umidade, propícias à formação de chuvas. E aqui podemos perceber, por exemplo, no item 1, que da evaporação das águas do Oceano Atlântico vão se formar os ventos carregados de umidade, que vão sair daqui, ó, em direção ao continente. E à medida que esses ventos seguem em direção ao continente, eles vão gerando chuvas onde passam, até chegar aqui na região norte. Aqui eu vou ter justamente a grande floresta amazônica. Aqui eu vou ver a transpiração das espécies vegetais aumentando a umidade. Se eu aumento a umidade, eu aumento a formação de nuvens de chuva. Consequentemente a isso, percebam que aqui vão se formar chuvas que vão alimentar diversos rios que vão cortando aí a região da Amazônia. E dessa forma, aumentando mais uma vez esse processo de evaporação, eu vou ver a formação
de novas nuvens de chuva. E aí, dessa forma, esse processo segue se repetindo. Outro fator climático são as massas de ar. As mudanças no tempo atmosférico estão associadas aos movimentos das massas de ar, que influenciam as temperaturas e a umidade. Massas de ar são grandes volumes de ar que adquirem características de temperatura e umidade das áreas onde se formam. Uma massa de ar fria e úmida, por exemplo, provoca queda de temperatura e chuvas. Se for quente e seca, provoca aumento da temperatura e reduz a umidade do ar, diminuindo a possibilidade de chuvas. Quando massas de ar com características diferentes se encontram, a área de contato entre elas recebe o nome de frente, que pode ser fria ou quente. A frente fria forma-se quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente, fazendo-a recuar. Como o ar frio ele é mais denso, ou seja, mais pesado, ele ocupa as áreas mais próximas à superfície e obriga o ar quente a subir. Afinal de contas, o ar quente ele é mais leve. As consequências desse fenômeno são quedas de temperatura, ventos, nuvens carregadas e chuvas. A frente quente ocorre quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar frio que está se dissipando, fazendo a temperatura subir. Outros fatores climáticos são justamente a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade é a influência que a proximidade dos oceanos exerce sobre o clima. Por exemplo, a nossa cidade, a capital do Ceará. Aqui, nós sofremos mais influência da maritimidade. Já em regiões mais distantes dos oceanos, como é, por exemplo, a região centro-oeste do nosso país, lá eu vou ver uma influência da continentalidade, que é a influência que o distanciamento dos oceanos exerce sobre o clima. As águas oceânicas aquecem-se e resfriam-se mais lentamente que as terras continentais. Por isso, nas áreas próximas aos oceanos, as temperaturas não variam muito entre o dia e a noite. Essas áreas também apresentam maiores índices de umidade e precipitação, por causa da evaporação dos oceanos. Nas áreas afastadas dos oceanos, a superfície aquece-se mais rapidamente durante o dia e resfria-se mais rapidamente durante a noite, fazendo com que as temperaturas tenham maior variação. Essas áreas costumam ter índices mais baixos de umidade, consequentemente de precipitação, ou seja, chuvas. Para finalizarmos, as chamadas correntes marítimas. Como vocês bem podem observar, o nosso planeta vai sofrer influências das correntes marítimas frias, como vocês bem podem observar, saindo aqui das regiões polares, e influência das correntes quentes, saindo aqui das regiões de baixas latitudes, ou seja, próximas à linha do Equador. Assim como as massas de ar, as correntes marítimas apresentam temperaturas determinadas pelo local de onde se originam. Assim, correntes quentes têm origem nas regiões tropicais, e as correntes frias se originam em regiões mais frias, como os polos. As correntes marítimas quentes contribuem para o aumento da evaporação das águas oceânicas e da precipitação e também aquecem regiões frias por onde passam. As correntes marítimas frias, por sua vez, reduzem a temperatura e tornam os climas das regiões banhadas por elas mais secos. Isso acontece porque as águas frias evaporam menos, oferecendo menos umidade para o continente. Correntes marítimas, em sua definição, são porções de água que se deslocam pelos oceanos e que têm características próprias de velocidade, salinidade e temperatura. E aqui podemos observar no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Este deserto sofre influências da corrente fria da Califórnia. Consequentemente a isso, não vai haver tanta umidade no ar, favorecendo justamente a formação desértica dessa região. E por aqui, finalizamos a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários do Plantão Tira Dúvidas. Até lá. Fiquem com Deus. Grande abraço.